mães que não são crentes. Muitas vezes nós oramos pelos filhos que não são crentes. Esquecemos dos esposos que não são crentes. Nós precisamos colocar diante de Deus essas coisas. Precisamos orar por Cecília, mas precisamos orar pela família de Cecília. Porque Cecília é um farol para eles. E Deus pode estar tirando esse farol do meio deles, para que eles se voltem para o Senhor. Ezequiel capítulo 22, 30, diz assim: busquei entre eles um que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Isso é uma expressão muito pentecostal. Se colocar na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. No tempo de Ezequiel, Deus está dizendo assim: rapaz, eu procurei um crente aí. Hein, pastor Cândido? Procurei um crente aí para ficar na brecha. E não tinha um presbiteriano. Tinha um. Até acredito na soberania de Deus. Até tinha uma boa teologia. Mas não tinha ninguém orando, ninguém intercedendo. Pastor Paulo está dando uma aula espetacular sobre Gênesis. Eu sou fã de pastor Paulo. Eu sou fã. Digo para todo mundo abertamente. E há um texto que eu vou citar Gênesis aqui várias vezes, que mexeram comigo, mexem comigo, e mexeram muito. Gênesis 18, 22 e 33. Então partiram aqueles homens e foram para Sodoma. É aquela experiência que Deus havia dito que destruiria Sodoma e Gomorra. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Acabou o culto, mas Abraão permaneceu. Meu culto, o culto público terminou. A conversa com os anjos terminou. Agora sou eu e Deus. Eu sozinho, todo mundo pode ir embora. Eu vou continuar. E permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando ele, crente ousado, diz assim: destruirás o justo e o ímpio. Senhor, você vai matar o justo e o ímpio. Versículo 23. Versículo 24. Se houver, porventura, 50 justos naquela cidade, tu destruirás. E ainda assim não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que lá se encontram. E aí Deus vai conversando com Abraão. Não, pai, não vou não. Aí Abraão vai diminuindo. Versículo 33, 32 diz assim: disse ainda Abraão: não se ire contra mim, Senhor. Se eu falo somente mais uma vezinha só. Se porventura houver ali 10, mesmo assim o Senhor vai destruir. E respondeu o Senhor: não destruirei pelo amor de 10. Irmãos, Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. Você já parou para prestar nisso? Que este mundo corrompido, destruído, degradado, esse Brasil imoral, corrupto, que se rouba o dinheiro das viúvas. Neuza está com problema na aposentadoria dela, roubaram o dinheiro de Neuza, viu? Que rouba o dinheiro das viúvas, esse país que está assim, desmoralizado. Abraão estava intercedendo por esse país do Senhor. O país não presta. Mas tem teu povo aí, tem gente justa aí, tem a misericórdia do justo, Senhor. Aí o texto avança, Gênesis 19, 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Abraão voltou para o culto pessoal, não é o culto público, é o seu culto individual. Ao tempo que destruiria as cidades da campina, lembrou-se Abraão, glória a Deus, e lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Chica, Inês pode estar longe, mas Deus vai ao encontro dela. Nós não podemos perder essa fé. E às vezes Deus vai com cacetete, viu? E quebra no pau. Mas você diz assim: Deus, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, ela é filha de oração. Senhor, nós precisamos orar pelos nossos filhos, e Deus se lembrou de Abraão por causa da petição de Abraão.
Mas o texto continua, irmãos, capítulo 19, de 18 a 21. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Ele está conversando com o anjo, viu? Que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, e me mostraste, salvando a minha vida. Não posso eu escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Está fugindo de Sodoma e Gomorra. E ele diz assim, ó: eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir. É pequena. Permite para que eu fuja para lá. Porventura não é pequena. Tem uma vilazinha ali, uma cidadezinha pequena. E nela viverá a minha alma. Versículo 21. Disse-lhe: quanto a isso eu concordo, para não subverter a cidade em que acabas de falar. Diga aleluia, meu irmão. Deus lembrou de Abraão, da oração de Abraão, porque Deus lembrou da oração de Abraão, ele livrou Ló, e por causa da oração de Ló, ele salvou aquela pequena cidade que estava sendo reservada para a destruição. Ou seja, eles estavam orando, intercedendo, primeiro pelos seus, mas a oração fez com que Deus abrandasse a sua ira. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus não salvou somente a Ló, salvou aquela pequena cidade por causa da oração de Ló, por causa da oração de Abraão. Aleluia. Não deixe de orar. Não deixe de interceder. Não deixe de buscar. Porque a oração, ela não muda o coração de Deus. Não. A oração muda o nosso coração, porque Deus está pronto para realizar a sua vontade, a qual é boa, agradável e perfeita. Quais são as atitudes dos seguidores de Jesus que são apresentadas no texto? Em terceiro lugar, ela praticou o serviço. Serviço a Deus e à igreja. E eu gosto de dizer, praticou o serviço com urgência. Versículo 15, diz assim, lá do texto de Mateus, né? Vamos juntos? Versículo 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servir. Olha que coisa magnífica. Estava com febre. Jesus me deu a mão e disse: venha. Não foi daquele negócio pentecostal. Não, disse: venha. Marcos diz assim: então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou, passando ela a servi-los. Repetição igualzinha de Mateus. Mas Lucas, para mim, dá uma classe. Esse texto diz assim, olha: inclinando ele, Jesus se abaixou. A mão do Senhor, Sérgio, não está encolhida para que não possa